Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à Casa do Caminho Santana. Antes de começar, eu vou passar alguns avisos para vocês. A casa oferece palestras e passes todos os dias, segunda a domingo. Tem algumas datas especiais. Às sextas-feiras, às 20 horas, tem apoio aos dependentes químicos e familiares. Se vocês tiverem alguém para indicar. Primeiro e terceiros domingos de cada mês, apoio aos gestantes, às 9 horas da manhã. O atendimento fraterno é feito sempre meia hora antes das palestras. Na área social, nós temos o atendimento a 70 famílias cadastradas, além do trabalho com moradores de ruas e curso para gestantes. Maiores informações, visitem o site e tem também no nosso mural. Nós vamos ter uma excursão, uma viagem para Sacramento e Araxá. Vai ser no feriado de 12 de outubro. Saindo na sexta-feira, voltando na segunda. Vai passar por Sacramento, em alguns lugares, como a chácara da tia Eigorina, em Araxá, na Fonte da Dona Beija, no Grande Hotel. Vocês vão conhecer a Casa do Caminho, do Tadeu. O preço é R$ 600, pode ser pago em 6 parcelas de R$ 100 a partir agora de 5 de maio, ou 4 parcelas de R$ 150 a partir de 5 de julho. Ou à vista, R$ 600 em 10 de setembro. Está incluso o ônibus, hospedagem e refeições. Reservas e informações com a Cida, Áquio, Mauro, Daniel, Denise, Caetano ou Sandra. Bom, é só isso. Bom, vamos agora nos desligando de nossos problemas, de nossas preocupações, nos ligando ao Pai, ao plano superior. Vamos nos preparar para receber tudo que a casa pode nos oferecer. E assim vamos levar vibrações para o Caetano, que vai fazer a palestra de hoje, que o tema é Caridade para Consigo. Boa noite a todos, que a paz do Senhor Jesus seja nos vossos corações. E agradecendo sempre ao Pai de amor e bondade pela oportunidade de mais uma vez estarmos aqui. Esta realmente é uma casa que tem muitas atividades, primeiro porque ela fica aberta todos os dias da semana, né? É uma casa diferente, porque normalmente as casas espíritas, né, têm uns dias pré-determinados para o trabalho. Nossa casa, ela fica aberta toda semana. E esse evento que nós estamos patrocinando aqui da viagem, que nós fazemos todos os anos, é um evento que visa angariar fundos para subsidiar os custos, né, dessa assistência que nós damos nas nossas cestas básicas, para o pessoal de rua, né, para sustentar as despesas da nossa casa. Tá? Então, quem for viajar conosco nessa viagem, já sabe que está colaborando também para a manutenção da Casa do Caminho. Tá bom? E é muito bom, né, uma viagem, além de ser uma viagem assim, turística, né, é também espiritual. Nós vamos visitar alguns locais muito bacanas. Quem foi já sabe, né? A tia Igorina, lá com o seu evangelho, sempre às 9 da manhã. Ela já voltou para a pátria espiritual, né? Acho que foi o ano passado. Mas o trabalho continua, né? Aqueles a quem ela inspirou com o seu trabalho constante, estão lá, prosseguindo o trabalho. É um trabalho muito bonito, né? Participar do evangelho às 9 horas da manhã. A Fonte da Dona Beija, que é um ambiente para a gente recompor as nossas energias, né? Muita água, águas minerais, inclusive, águas sulfurosas, né? Para quem quer fazer os banhos, muito verde, né? Uma força da natureza muito forte, né? Naquele lugar. Então, a gente aproveita tudo, né? E também tem o congraçamento com os irmãos da Casa do Caminho, que isso também é muito importante, a gente nos conhecer um pouco mais de perto, né? A gente conhecer gente nova. Aquela coisa de a gente investir no nosso network espiritual. E angariando cada vez mais amizades, né? Formando, encontrando às vezes membros da nossa família espiritual. Isso que é bacana, né? Pessoas que a gente simpatiza e ali nasce, a gente se encontra realmente. A gente fala que nasce ali um laço afetivo. Não, já existia, a gente só reata esses laços, né? É muito importante isso. E aí, esses laços, por quê? Funciona na nossa casa, trabalha, aí faz a ligação aqui na casa, começa a se sentir melhor na casa, porque conhece melhor as pessoas, começa a se integrar nos trabalhos.
que esse é o propósito, né, das casas espíritas, né? Incentivar as pessoas a trabalharem, né, nessa grande rede da solidariedade. Como nós costumamos repetir, os nossos irmãos espirituais também, o universo é solidário. E nós temos que vibrar na solidariedade. Se nós não vibrarmos na solidariedade, de alguma forma, nós estamos em desacordo com as vibrações cósmicas. Percebem? Nós não praticamos o quê? A fraternidade. Todos nós somos irmãos, né? Fratello, em italiano, em latim. Todos nós somos irmãos. E nós temos que praticar isso para nos alinharmos com as forças cósmicas. Vocês percebem? Quer dizer, um simples ato que nós pensamos que é só mais um ato, não. É uma profissão de fé também. Você está reafirmando a sua fé. Fé no quê? Na irmandade, na força da união, da solidariedade. É só assim que nós vamos realmente modificar o nosso mundo. Não é só falando da necessidade de praticar o bem. Não, é praticando o bem. Por menor que seja. Às vezes as pessoas falam, não, mas o que eu vou fazer é tão insignificante, aí que nem não vai significar nada. Não, lembrem-se que as montanhas, as praias, tudo é feito de pequenos grãos. Nós somos pequeninos grãos, na verdade. Nós somos. E nós formamos comunidades inteiras, países, né, nações, humanidades. Então, vamos pensar nisso. Esse é o convite que a gente faz. E também a visita lá à Casa do Tadeu, que hoje a Casa do Tadeu é um grande hospital, reconhecido na região e reconhecido internacionalmente. O Tadeu recebe ajuda internacional, porque o trabalho dele é reconhecido lá fora. É um hospital de referência lá em Araxá. Você entendeu? E com a ajuda de quê? Com a ajuda daqueles que entenderam que o Tadeu estava fazendo algo de bom. Ele sozinho. Quando ele começou, era ele e mais alguns que meteram a mão na massa e começaram a levantar as paredes. Aí vieram outros e foram ajudando. Aí ele recolheu as pessoas, geralmente pessoas carentes, que não podem pagar estadias em hospitais, que, de novo, encararam as tarefas de lavar, de cuidar, de lavar as roupas, de fazer higiene. Então, essa coisa é assim que nasceu esse grande hospital que hoje é referência. Tá? Então, queridos, o convite da vida e das leis cósmicas é para o trabalho. O trabalho é em favor do teu desenvolvimento. Não é um trabalho para alguém. Estou trabalhando para a casa do caminho. Não, você está trabalhando para si mesmo. Você está realmente viabilizando a sua própria evolução, que tem que ser feita através do trabalho. A lei do trabalho é uma lei cósmica. Né? Então, normalmente nós repudiamos o trabalho. Né? Cansa, né? Dá trabalho. Mas o trabalho é a única via que nós temos de nos purificarmos, de exercitarmos a nossa inteligência, que nos foi concedida pelo Criador, né? Adquirimos inteligência, de exercitarmos o nosso pensar. Né? Tem muita coisa boa que a gente só consegue desenvolver pelo trabalho. Tanto é que quem se recusa a trabalhar, estaciona, fica estacionário, não evolui. E depois vai lamentar-se o tempo perdido. Porque o trabalho nos foi oferecido, como lá na parábola dos trabalhadores da última hora, e nós não aceitamos. Né? Então, é nessa linha que o José Carlos de Lucas, que é o autor da noite, para a nossa reflexão, no seu livro Força Espiritual, vai nos chamar a atenção justamente para esse nosso lado pessoal. Essa coisa que nós temos que cuidar de nós mesmos. Nós também temos que dar uma atenção para nós. Quer dizer, nós vamos trabalhar em favor do próximo, em favor da comunidade, em favor da nossa nação, em favor do planeta. Mas nós temos que cuidar de nós, porque se nós não cuidarmos de nós mesmos, nós não poderemos estar fazendo muita coisa. Não é aquela coisa? O médico doente não pode socorrer o doente, não é verdade? Em verdade. Né? Então, com o objetivo de nos tornarmos e nos continuarmos sadios, não só fisicamente, mas emocionalmente, mentalmente, que é o mais importante, nós temos que realmente dar sentido à nossa passagem pelo planeta, nesta oportunidade, em mais esta reencarnação, porque é isso que é mais uma oportunidade. Nós já tivemos muitas outras, né? Nos ensinaram, os nossos irmãos nos ensinam que nós já tivemos muitas outras passagens, e nós estamos numa outra.
dentre essas muitas, e das muitas que teremos. E todas são oportunidades fantásticas para nós desenvolvermos isso que nós estamos referindo, a inteligência, desenvolvermos nossa capacidade, os nossos potenciais. Porque nós somos deuses mesmo, como Jesus afirmou muito corretamente. Mas somos deuses em potencial. Nós temos que desenvolver esses potenciais. Por isso que os nossos irmãos espirituais também nos avisam que esse trabalho é intransferível. E nós estamos sempre querendo transferir isso para alguém. Né? Por quê? Porque nós temos medo ou porque temos preguiça. Né? Eu acho que a segunda hipótese é mais... é que a gente mais usa. Nossa preguiça não nos deixa trabalhar pela nossa evolução. E aí, realmente, nós ficamos delegando, terceirizando esse trabalho, que é intransferível. Tá? E ele nos lembra aqui justamente isso, que em todas as linhas do pensamento cristão, você frequentemente ouvirá sobre a importância do quê? Da caridade, não é isso? Importância da caridade. Solidariedade, caridade, estão todos nesse mesmo diapasão, né? esses substantivos. De fato, como o amor é a meta a que todo cristão deve aspirar, pois sem ele não haverá felicidade em nível algum da nossa existência, a caridade surge como o próprio amor em ação. Olha que interessante. Então, isso que nós estamos exercitando, a caridade, a solidariedade, nós já estamos querendo praticar o quê? Amor. Que é a última lei lá, das leis cósmicas. A última, a lei do amor. Que é a última que normalmente vai aprender a exercitar, porque ela nasce da evolução, ela nasce da necessidade da gente nos sentir realmente humanos, irmãos, fraternos. A gente tem a necessidade de se coligar, de se linkar com os nossos irmãos. Fugindo, né, saindo da fase animal em que o egoísmo imperava. Né? Nós cuidávamos do nosso, nós queríamos estar preocupados com a sobrevivência, com o nosso alimento, com a nossa reprodução, e acabou. Né? Não, nós entramos em outra fase, que é a fase huminal, a fase de humanidade, em que nós vamos trabalhar isso. Vamos trabalhar o amor. Primeiro nós sentimos, né? Nós temos sentimentos, nós já temos sentimentos. Amor ainda não. É isso que nós temos que fazer, nós temos que trabalhar. Nós temos sentimentos, todos nós temos sentimentos. Né? E é trabalhando esses sentimentos que nós vamos conseguir chegar no amor. Que é essa tarefa de entrega, porque amor envolve entrega. Tá? Bom, mas para entregar-se, nós vamos ver aqui que não basta só entregar-se. Vamos ver. Sem embargo, da prática da caridade em favor do próximo, cujo valor é indiscutível, não se esqueça de ser também caridoso consigo mesmo. Então, é a mensagem central dele aqui. Depois ele vai dizer por como. Se você não for capaz de algum gesto de amor por si mesmo, dificilmente será capaz de amar outra pessoa. Olha que interessante. Amar no sentido verdadeiro, né, gente? Não naquele amor egoístico que todos nós estamos acostumados, né? Do você é meu, né? Aquelas coisas, a posse, né? Aquela coisa ainda que nós herdamos ainda da fase animal, né? Em que tudo nós queremos como nosso, é nosso território, demarca, né? O território e não admite que ninguém ameace essa nossa posse, né? E a gente vai ver que depois que passa para a fase huminal, que à medida que nós vamos sentindo que o amor não é isso. O amor é uma coisa bem mais profunda do que esse querer egoístico, esse sentimento de posse, tá? Que ainda todos nós temos. Né? Para chegar ao próximo, o amor carece de passar primeiramente por você. Olha só que interessante. Quer dizer, o amor passa por você. Olha que lindo. Ninguém dá o que não tem. Olha só. Então, para nós começarmos a amar os nossos irmãos, nós temos que desenvolver o amor em nós, essa chama divina, né? Que o amor é divino, né? Essa chama divina, nós temos que libertá-la, começar a libertá-la, porque ela está dentro de nós. E como tudo, exige o quê? Trabalho. Ela precisa ser exercitada, ela tem que ser incentivada e
crescendo dentro de nós. E é o que acontece, ela vai realmente crescendo. Tanto é que nós estamos na fase agora de sentimento, trabalhar os sentimentos. Ainda não sabemos amar. Por isso que o Cristo veio nos ensinar como amar, não é isso? Pelo exemplo. Mas nós já estamos querendo, na medida em que nós já nos apresentamos para algum trabalho. Por exemplo, agora, nessa casa de caridade que nós apresentamos aqui para os passes, por exemplo, doar nossas próprias energias, é isso aí, nós temos que doar algo de nós mesmos. Por isso que os irmãos espirituais dizem que a caridade, aquela que nós doamos alguma coisa, né, material, é importante, porque alivia realmente as necessidades de muitos nossos irmãos. Mas não é a principal. A principal caridade é aquela em que você doa algo de si mesmo. E nós já estamos no nível que nós temos algo para dar, não é isso? Já temos os nossos sentimentos mais ou menos burilados, nossas energias mais ou menos equilibradas, né? E é isso que nós oferecemos de bom grado e de bom coração. Por isso que ele diz que o amor passa por nós, já nesse estágio que nós estamos, né? Não estamos esperando, como alguns dos nossos irmãos, que estão esperando ser perfeitos, chegar à perfeição para doar. Não, a perfeição vem com o trabalho, na busca da perfeição. Percebe? É dialético a coisa. Né? É no próprio fazer-se que ele se faz. Olha que interessante. O amor é assim. Tá? Então não espere você virar santo, ser iluminado, ou fazer pós-graduação no Espiritismo. Não é assim, é no trabalho. É simples, é no trabalho pequeno e singelo que você abraça, que você se compromete, é que ele vai se fazer. E aí que você vai descobrir que ele está se fazendo em você. E o grande milagre é você descobrir isso, que o amor está trabalhando em você. E você descobre isso como? Pelos atos, pelas atitudes. Tá? Você tem alimentado o estômago de muitas pessoas. Então ele vai falar das pessoas que trabalham, né, já. Você tem alimentado o estômago de muitas pessoas, mas há quanto tempo sua alma está faminta de amor? Você tem perdoado as injúrias de toda parte, mas, porém, há quanto tempo está preso nas grades da culpa por falta de perdão a si mesmos? Interessantes as perguntas, né? Você tem lavado feridas de enfermos, mas o que tem feito das feridas interiores que ainda sangram? Todos nós temos. Você tem consolado os aflitos. Todavia, por que não tem dado a si mesmo o remédio que distribui aos outros? Você tem socorrido a infância desvalida. Nada obstante, o que tem feito por sua criança interior que se encontra há muito tempo abandonada? Olha que interessante também isso, né? Tem você que não dá nem um sorriso, né? Nos permite uma brincadeira, um sorriso. Você tem doado roupas a mendigos e maltrapilhos, mas por que ainda não se vestiu de afeto e carinho? Olha que interessante. Por que somente os outros devem ser amados? Por que somente os outros devem ser perdoados? Por que somente os outros carecem de ajuda? Você não é um ser à parte da criação. Por isso é tão digno, merecedor e necessitado do mesmo amor que dá aos semelhantes. Isso aqui ele está dizendo porque nós realmente, com 18 séculos de educação aí, né, de um cristianismo distorcido, a gente acha que tem que fazer, mas sem pensar muito naquilo que está fazendo, sem refletir muito, sem vivenciar aquilo que está fazendo. Né? A gente faz aquilo quase que automaticamente, né? Às vezes por uma imposição filosófica quase. Né? E está pedindo para a gente refletir nisso. Agora já é hora de refletir. Né? A gente já vem fazendo isso há 18 séculos. Então agora é hora de parar e refletir. O que estou fazendo até agora? Ó, que a partir de agora você aprenda a ser também caridoso com você, promovendo o seu autoaperfeiçoamento. Como? Pois quem se ama, busca o quê? O aperfeiçoamento. Como? Ele vai dar a receitinha aqui, ó. Vive longe dos vícios, para não dar trabalho aos outros amanhã. Olha que interessante. Aprimora-se intelectualmente, para não depender da inteligência alheia.
Nutre-se de afeto e ternura para não se tornar carente do amor do outro. Aquele que só cobra, né? Você não me ama, aquela coisa toda. Olha só que interessante. Nutre-se de afeto e ternura para não se tornar carente do amor do outro. É seu próprio amigo para jamais se sentir solitário e pegajoso. Olha que interessante. Né? Não ser um fardo para as pessoas. Né? Desempenha seu trabalho com esmero para não se tornar um pária social. Olha aí o convite de novo ao trabalho. Né? Mas o trabalho com esmero, né? Com vontade. Não achando que o trabalho é um fardo pesado demais. E aí ele pede a nossa compreensão aqui, ó. Que você não interprete essas palavras como um protesto contra a caridade para com o próximo. Porque a generosidade é uma condição das pessoas amorosas. As pessoas amorosas são generosas, né? E não é pecado. No entanto, sem o burilamento de cada um na esfera das próprias obrigações perante a vida, jamais deixaremos a posição de mendigos espirituais a reclamarem dos outros a caridade que não fizemos a nós mesmos. Olha que interessante essa reflexão, né? Então, é aquilo que nós estávamos discutindo já no início. Sem o burilamento de cada um na esfera das próprias obrigações perante a vida, jamais deixaremos a posição de mendigos espirituais a reclamarem dos outros a caridade que não fizemos a nós mesmos. Olha que interessante esse conselho, né? Ou seja, trabalharmos sempre na caridade, porque tudo, na verdade, pensa que não, mas todo o nosso trabalho, mesmo aquele que é para a gente ganhar o nosso ganha-pão, é caridade. É você que vai fazer disso uma coisa mais doce ainda, né? Quando você coloca todo o seu amor, todo o seu entendimento naquele seu trabalho. Porque nós sempre trabalhamos para auxiliar ou para ajudar o nosso irmão, não é isso? Quem é médico, principalmente, enfermeiro, quem é contador, todas as profissões, elas estão numa rede de solidariedade, não é isso? Nós que não percebemos isso, a nossa ignorância, nós pensamos que o trabalho é só um fardo, isso serve para ganhar um salário. Né? Nós somos mercenários, na verdade. Nós não vemos a parte transcendental do trabalho, que é esse, que através desse trabalho nós nos doamos, nós auxiliamos o semelhante, estamos dando algo de nós para contribuir nessa grande rede que é a rede social, a rede da solidariedade. Nós não percebemos isso. Nós não espiritualizamos isso. E porque não espiritualizamos, nós realmente não nos burilamos. Às vezes passamos fazendo nosso trabalho, trabalhando, nos aposentamos, mas não compreendemos o trabalho que esse trabalho deveria ter feito dentro de nós. Olha que interessante. Ou seja, perdemos oportunidades também. Não é interessante isso? E é por isso que ele fala. Nem por isso que você vive se doando, né? Você deve esquecer de si mesmo, porque ao se esquecer de si mesmo, você se torna uma ferramenta deficiente. Não é através de você que vai passar o amor? Às vezes, não observando isso aqui, não se amando, não percebendo que também você é uma criatura que está conectada com essa rede, você bloqueia a passagem desses benefícios que chegam aos nossos irmãos. É assim que nós vemos, exemplo, é assim que nós vemos, por exemplo, maus médicos, né? Maus enfermeiros, maus contadores, maus economistas, maus comerciantes, né? Maus no sentido de que não observam isso daqui, que eles são canais de bênçãos nessa rede. Aproveitar que já se formaram para isso, que vieram preparados para isso, para realmente ver o lado transcendental dessa tarefa. Não deixar que aquilo seja realmente um mero meio de ganhar o pão. Isso é sublimar. Né?
Não é só trabalhando na casa espírita, não é só fazendo, por exemplo, fazendo um trabalho voluntário que você sublima o trabalho. Não. Você já pode sublimar já, na sua própria profissão. E é bom que eu faça isso. Não é bacana quando a gente vê um médico que é humano, que ele vê o outro como um ser humano que necessita de ajuda? Não vê a profissão apenas como um meio de acumular fortunas. Né? E assim, somente o contador, que não vê ali só ele, ao invés de ser um ajudador, um facilitador, né, para que os recursos fluam, não, ele pensa que ele é só um mero guarda-livros. Então, busquemos pensar nisso. Vamos ver realmente nas nossas tarefas diárias, mesmo no nosso trabalho comum, que do outro lado, quem está se aproveitando desse trabalho também é um ser humano. É isso que a gente não vê, né, muitas vezes. Né? A gente não vê do outro lado o ser humano que recebe esse nosso trabalho. A gente tem vários rótulos para isso. A gente vê patrão, né? Vê cliente, fornecedores. Vê um monte de rótulos. Mas a gente não vê o quê? Seres humanos. A gente vê essas tarjetinhas. Né? Contribuintes. Meu lado, por exemplo, sou funcionário público, a gente só vê contribuintes. Não, são seres humanos. Né? Não são só contribuintes. Não são só pacientes, né? Como nós somos chamados quando adentramos ao porto hospital ou um consultório médico. Né? Entra o próximo paciente. Né? E o médico, às vezes, lá no SUS, nem te olha, né? Bem na cara. Tá bom, estamos aqui. Tchau, benção. Próximo paciente. Quer dizer, você não é um ser humano, você é um paciente. Quer dizer, esse nosso irmão está perdendo uma oportunidade de sublimar o seu trabalho. Né? E, pelo menos, já está fazendo essa tarefa aqui. De amar a si mesmo. Muitas vezes ele não ama nem a si mesmo. Né? Como é que vai amar e vai sublimar o seu trabalho? É isso que o De Luca está chamando a nossa atenção, para a gente nos amar primeiro, para que nós sejamos canais de amor. Olha que interessante, sejamos canais de amor. Sem essa providência de nossa parte, não é possível a gente ser canais de amor. Né? E, portanto, exercitar o amor, que é o objetivo final de toda essa tarefa que nós estamos aqui. Exercitar o amor. Para que nós possamos evoluir no futuro. Realmente, nós chegarmos ao nível de um Jesus, que era puro amor. Não é isso? Provou isso. Né? E ele nos aconselhou, né, que tomasse ele como exemplo, né, que era puro de coração e manso. Nós também, né, como exemplo, está vendo? Eu não queria que nós fizéssemos igual a ele, mas que ele fosse o exemplo. Né? É só isso. E o que nós menos fazemos é tomar Jesus como exemplo. A gente badala, a gente cultua, a gente faz de tudo, menos tomá-lo como exemplo. A gente nunca se pergunta assim, numa situação, nas nossas vidas, o que Jesus faria se ele estivesse nessa situação? E volta lá. A gente não faz isso, né? Isso é praticar, é meditar. Quando nós estivermos realmente em aflição ou em dúvida, o que o meu mestre, aí sim, o meu mestre, nosso instrutor, o que meu mestre Jesus faria nesse instante? E busca o Evangelho, deixa eu ver lá o que ele faria. Né? É esse o exercício, não é verdade? E nós temos que aprender com ele, que era puro de coração. E vem nos ensinar o quê? O amor. Como praticar o amor. Pensando nisso, para finalizar o nosso bate-papo aqui, que eu espero que seja de proveito, porque essa é outra coisa. Não adianta a gente vir aqui na Casa Espírita, sentar aqui noites e noites, ouvir palestras e não praticar, não lembrar de que são conselhos, gotas preciosas de conselho para a gente aplicar na vida lá fora. Se nós não estivermos dispostos a praticar, não tem jeito, gente. É aquilo que eu estou falando aqui. A tarefa de desenvolver esses nossos potenciais é nosso. Não adianta você querer empurrar para o padre, né? Eu já falei aqui, né? Para o pastor protestante, para o orador espírita, para o pai de santo. Né? Não adianta. É você. É como o médico diz, né? Se o doente não participar da cura, não tem cura. Não é isso que eles dizem? Se você não quiser se curar, não sou eu que eu serei capaz de curá-lo. Então, na vida espiritual é a mesma coisa. Nós somos carentes espiritualmente, somos doentes espirituais. Qual é o médico? Está aqui. O médico, nosso querido Jesus. Se nós não aceitamos o conselho dele, como é que queremos ser curados? Essa é a lógica da coisa. Não tem como. Então, por isso que os irmãos espirituais sempre nos aconselham a ouvir Jesus. O que Jesus faria nessa situação?
Isso vale para tudo, hein? Para briga com os parentes, briga com a esposa, conflito de geração com as crianças. O que Jesus faria, né? Muito bem. Para encerrar, então, o nosso bate-papo dessa noite, eu voltei àquela minha mania de trazer as poesias. Espero que vocês gostem. a poesia dos nossos irmãos que já estão no plano espiritual. E mandaram essa coletânea para o Chico, né? Primeiro livro. Sempre é bom lembrar, né, que é o primeiro livro que o Chico publicou, né? A FEB publicou para o Chico, né? Ele psicografou e a FEB publicou. Provocou um alvoroço danado, né? Naquela época, isso, né? 1936, 34, 36, por aí. 34 ele conseguiu finalizar, acho que foi 36, por aí. Causou um grande alvoroço, né? Nos meios. Mas foi autenticado. Isso foi... Os entendidos aí, os acadêmicos, debruçaram sobre esse livro e dissecaram essas poesias para ver se eram verdadeiras, porque não era possível. Como é que pode? Um pessoal que já morto escrevendo poesia de novo, né? E ainda mais nomes como Castro Alves, né? Nomes renomados, não era qualquer um. E eu escolhi um hoje aqui que é a Alta de Souza. A Alta de Souza é uma... tá aqui. A Alta de Souza, que é um nome conhecido nos meios espíritas, né? Ela nasceu em 1876, no Rio Grande do Norte. Desencarnou em fevereiro de 1901, em Natal. E deixou um único livro, chamado Horto. Tá? Mas a Alta, nos planos espirituais, é uma grande trabalhadora. Né? Uma grande trabalhadora. E a poesia que eu selecionei para a gente compartilhar aqui é Carta Íntima. Vamos lá, então. Escuta, meu irmão, pelo caminho da miséria terrestre, há muitas dores, muito fel, muita sombra, muito espinho, entre falsos prazeres tentadores. Há feridas que sangram, há pavores de órfãos sem lar, sem pão e sem carinho. Confortemos os pobres sofredores, almas saudosas do celeste ninho. Jesus há de sorrir com o teu sorriso, quando faças no mundo o bem preciso, pelo que sofre em desesperação. Todo o bem que plantares nessa vida, há de esperar tua alma redimida nos caminhos de luz e redenção. Olha que bonito. Então, novamente, um convite para o trabalho sincero, onde quer que estejamos, qualquer que seja a nossa profissão, é ela dizendo que todo o trabalho que oferece carinho e amor para o nosso semelhante vale a pena. Né? Vai ser contado na contabilidade para a nossa redenção, olha só. Tudo é contado para a nossa redenção, nada é perdido. Então, não tenhamos preguiça para nos dedicar ao trabalho. Vamos trabalhar, que esse é a receita. Eu espero que vocês tenham aproveitado, que essa palestra de hoje seja motivo de reflexão, que esse texto do Zé Carlos Lucas seja motivo de reflexão, quer dizer, caridade para consigo mesmo, e que vocês reflitam nessas lições que nós comentamos aqui. E sirva para que vocês fiquem cada vez mais fortes, né? Espiritualmente mais sadios, mais musculosos espiritualmente, tá? É isso aí. Adquirir musculatura espiritual. Para quê? Para enfrentar as dificuldades, os obstáculos da vida, tá? Ouvindo quem? Sempre o Mestre. Paz a todos. Então tem bastante coisa para a gente colocar em prática, né? E pensar. Muito. Alguém tem alguma pergunta, alguma colocação sobre o tema? E o segredo aí, colocando em prática cada coisa a seu tempo. Não querendo correr, porque eu sempre aviso, aquele que quer correr, ele tropeça e cai, né? Porque ainda não tem musculatura. É isso. Não é porque, coitado, ele tem mau coração ou falta vontade, não. Está faltando para ele método. E até o Dalai Lama
esse dia eu estava lendo o livro dele por algum motivo, ele diz justamente isso, por um psicólogo, não era um psicólogo, era um psiquiatra que estava conversando com ele, e estava dizendo justamente isso, que o pessoal do Ocidente tem pressa, né? Os ocidentais têm pressa. E ele disse que essa ansiedade toda, inclusive na busca da evolução, que eles chamam de, como é que os budistas chamam? Enlightenment, em inglês é enlightenment, aqui tem outra, bom, que é, na verdade, a perfeição. Que o nosso erro era a ansiedade. O nós queremos tudo para ontem. Tá? E ele ensinava, não, isso leva tempo. E aí ele usou o próprio exemplo, né? Que ele demorou 40 anos para incorporar os ensinamentos do budismo, né? E chegar num nível em que ele pudesse botá-los em prática, e hoje está falando dessas práticas e desses ensinamentos. Quer dizer, está ensinando. Por quê? Porque está incorporado. Mas foram 40 anos de trabalhos intensos, né? De meditação, de aprendizado, de estudo, né? Mesma coisa que nossos irmãos espirituais nos dizem. Que esse trabalho que nós começamos de despertamento espiritual, ele leva tempo. E se você quiser correr, você corre o risco de incorrer no quê? No fanatismo. Que é um conhecimento imperfeito. É um conhecimento imperfeito. Corre outro risco de querer, primeiro, julgar o seu irmão. Primeiro que ele quer trabalhar o outro. E ele esquece de si mesmo, que ele ainda não fez o trabalho que tinha que ser feito. De novo, vamos lembrar Jesus. Vamos lá, Jesus. O que Jesus faria? Jesus manda cada um seguir a sua estrada, no seu tempo. E que nós não aviltássemos consciência, não é isso? Pois é, tem que tomar esse cuidado. Eu já emendei, não sei o que você me disse, mas tudo bem, eu emendei. Tem uma pergunta mais? Não? Mais? Aproveitar então, Caetano, que é um tema assim, é uma linha tão tênue, né? Você falar amar a si próprio, né? Ou caridade consigo mesmo, e o quanto a nossa formação é para a gente nunca pensar na gente, né? Que era egoísmo, era orgulho, né? Você pode falar um pouquinho disso, né? Porque tem que tomar um cuidado também, né? Pois é isso que a gente vem, quando a gente fala em séculos de educação, né? E outras filosofias, e o Ocidente, que privilegia muito o aqui e agora, o sucesso a qualquer custo, né? Os holofotes, quer dizer, estar em evidência, tudo isso contrapõe ao ritmo espiritual. Quer dizer, nós somos sempre chamados a trabalhar de uma forma apressada, superficial, a não nos vermos como seres espirituais, ou seres integrais, como lembra a Joana de Ângeli. E que é um ser integral? É que lá você é um espírito que tem um perispírito, que tem um corpo. Agora, nós, ocidentes, confundimos tudo, achamos que o corpo é tudo. Não. O tudo é esse conjunto, o homem integral é esse conjunto, alma, perispírito, que é esse intermediário, e o corpo físico. Se nós não entendermos isso, e isso quem está trazendo, quem está restabelecendo esse conhecimento é o Espiritismo, né? Se nós não nos conscientizarmos disso, nós vamos aceitar esse tipo de conselho, ou esse tipo de onda, né? Vamos dizer assim, esse tipo de educação ocidental, que nos faz querer correr, não fazer nada direito. Só querer buscar o quê? Aquilo que é imediato, aquilo que vem rápido. É por isso que muitos irmãos, às vezes, depois caem, conseguem o sucesso rápido, muitos artistas, muitos escritores, conseguem o sucesso rápido, chegam no auge, depois, e aí? Não tem nada lá. Não tem felicidade, não tem realização, porque tudo isso é supérfluo, né? As bases não são verdadeiras, não são sólidas, e eles se vê no alto, mas sem base. E é por isso que o Dalai Lama também discute isso muito bem no livro dele, Em Busca da Felicidade. Tá? Então é isso, querido. Hoje nós já queremos criar bases sólidas para a nossa vida e para essa coisa que nós chamamos de felicidade. Quando nós formos felizes, quando alcançarmos a felicidade, nós alcançamos com base, não em cima do nada, em cima só de fantasias, que é o que a cultura ocidental, a sua maneira rápida de viver, nos oferece. Tá? Então, nós temos que buscar os processos. Temos que despertar para essa necessidade de acharmos nosso ritmo.
E que esse ritmo seja o mais próximo possível do ritmo cósmico. Não seja uma coisa apressada, que vá querer apenas coisas sem base. Então é isso que nós temos que hoje nos conscientizar. E passar isso para os nossos filhos também, acalmá-los. Não incentivar a ansiedade que por vezes toma conta dos nossos filhos, né? Com essa coisa, vestibular, escola e sucesso, não tem que ganhar dinheiro, tem que fazer uma coisa que dê dinheiro. Muitos pais incentivam isso também. Pô, mas você vai fazer isso aí? Você vai viver do quê? Né? Vai fazer o quê se a vocação dele é por aquilo, às vezes, né? Então, olha só, um pouco a gente contribui também para essa loucura, né? Então, vamos acalmar a nossa mente. O convite que os irmãos espirituais fazem é que a gente busque conhecer os propósitos da vida, busque conhecer por que você está aqui e para onde você está indo. Porque senão realmente você cai nessa armadilha de achar que a vida é só essa vida aqui. E que ela tem que ser aproveitada o máximo possível porque é temporária, né? Todo mundo sabe disso. Nós não. Nós já sabemos que não é. Tudo que nós aprendemos aqui nós vamos aproveitar na sequência. Então não podemos mais cair nessa armadilha, né? E aí sim, buscar essa coisa, desenvolver esses valores dentro de nós. Essa questão do amor e amar, inclusive, a nós mesmos. Nós não deixarmos cair nessas armadilhas, porque senão nós também vamos de rodão. Tá? Nós perdemos as referências. Né? E acabamos achando que é isso mesmo. E vamos transmitindo isso. Nós vamos transmitindo essa noção incorreta da vida para os nossos descendentes. Eu acho que é por aí, amor. Pronto? Estou dispensado? Obrigada, Caetano. Claro. Uhum. Uhum. Cada um tem um patamar evolutivo. Né? Às vezes a gente tem que exercitar determinadas ações do mundo, mas está muito aquém daquilo que ele poderia fazer mais. Aí, no momento, às vezes, ele é limitado porque ele vai servir de exemplo, ou vai exercitar a humildade. Às vezes, o camarada intelecto podia ficar orgulhoso, então, ele exercitar a humildade, para dar um exemplo, tudo aí por aí fora. Exatamente. Jesus alerta que nós somos deuses. Então. Exatamente da outra. Por quê? Porque nós somos partículas divinas. E nós temos todos os potenciais divinos, só que nós temos que desenvolver. E como diz o Jurandir muito bem, nesse trabalho nós estamos em vários níveis. Em vários níveis. Nós não estamos iguaizinhos, estamos em vários níveis de consciência dessa tarefa. Então é por isso que nós temos que realmente ir com tranquilidade, não invejar o outro. Nossa, como é que o outro consegue avançar tanto? O outro é tão adiantado, o outro é tão inteligente, o outro é o outro é aquilo, e eu, né? Calma. Exatamente, a gente esquece do pequenininho que às vezes está naquele estágio de está exemplificando ali, já desenvolveu o seu intelecto no máximo e agora está desenvolvendo moral, aquela coisa toda. Né? Então é isso, nós temos que perceber que a vida é muito mais do que se nos apresenta. Nós vemos uma partícula muito pequena da vida, que a vida é muito mais, e que nós temos que, para enxergar os outros ângulos da vida, nós temos que prestar atenção. Nós temos que parar, nós temos que refletir. Tá? E não aceitar essa loucura da cultura ocidental que foi imposta para nós de goela abaixo, né? Como pensamento, como ideia. Vamos realmente repensar, tá bom? Esse é o convite. E, acima de tudo, amar a nós mesmos. Amem-se. Tá? Amem-se para que vocês possam realmente ser canais de luz efetivos e eficientes. Tá bom? Para que nós possamos ser. Né? Todos nós estamos no mesmo nível de aprendizado. E por esse sacramento, e se assim olhar a história do Eurípides Massaru, vai ter muito conhecimento a respeito daquela figura. Exatamente. Grande figura. E humilde. Você vê. Nasceu lá nos confins da Minas Gerais. Né? Gente, muito paz a todos. Que o Pai abençoe e fortaleça todos vocês para fazer esse trabalho de despertar as vossas consciências. Paz e amor. Obrigada, Caetano. Vamos agora nos recolher novamente, agradecendo por tudo aquilo que temos, nossa vida, nossa saúde,
nosso trabalho, os familiares, os amigos. E vamos vibrar por todos aqueles que não podem estar aqui, que estão necessitados, pelos que estão doentes, pelos que estão nos vícios, nas drogas, no álcool. Por todo o nosso planeta e seus governantes. Vamos vibrar pelo nosso ambiente de trabalho, passando também pelos nossos lares, nossos familiares. Se alguém tiver uma pessoa conhecida passando por dificuldade e quiser mentalizar nesse momento, que ela possa receber bastante luz. E vamos agradecer mais uma vez por tudo que temos e que recebemos. Que assim seja, graças a Deus. Eu peço a todos que permaneçam em silêncio para se prepararem para os passes, tá?